Sabes o que são loops? Bem-vindo ao curso de C Sharp. Eu sou Ayrton. Essa é a nossa aula número 13 e veremos o que são loops. Nessa aula também veremos o loop while, do, o for each e veremos a diferença entre o while e o do while. Loops, o que são? São estruturas que permitem repetir um determinado bloco de código. Exemplo de loops, temos o while, do while, o for e o for each. Nessa aula veremos primeiramente o que é o loop while. Se sobrar tempo, falaremos de outros loops ou de outras estruturas de repetição. O ciclo ou loop while é usado quando não sabemos o número de vezes que devemos executar um bloco de código. Por exemplo, temos o caso de um programa que deve imprimir os números pares de 0 até um determinado número escolhido pelo utilizador. Como fazer? Utilizando o ciclo while, podemos resolver esse problema. Vamos abrir o Visual Studio. Vamos fazer esse programa. O utilizador deve digitar o limite dos números pares que o programa deve mostrar. Por isso, vamos lhe mandar uma mensagem lhe pedindo o limite. Por favor, digite o limite. Vou meter 2 pontos. Quero que ele coloque aqui em frente. O limite será um número. Nome será limite. Vamos receber esse número na função readLine. readLine, ele nos retorna o tipo string. Aqui não dá para fazer a conversão implícita. Vamos ter que fazer a conversão explícita utilizando o método parse. Já temos o limite que o utilizador nos deu. Agora, como imprimir os números pares de 0 até o número determinado pelo utilizador, até esse limite, utilizando o while. Para utilizar o while, devemos primeiro declarar uma variável que vai auxiliar. Normalmente essa variável tem o nome de i. É uma variável i ou uma variável com nome início, start. Essa é a estrutura while. Ela vai executar os comandos ou os blocos de códigos, os comandos que tiverem aqui dentro. Ele vai executar enquanto essa condição, a condição que nós colocarmos aqui, for verdadeira. Qual é essa condição? A condição é enquanto i for menor ou igual que o limite. E começa a dizer, um limite é um número que nós não sabemos. Então, se o i for menor que o limite, então nós vamos executar esses comandos. Qual é o comando então? O comando é o que imprime os números. Para imprimir um número, devemos utilizar o writeLine. O número qual é? É o i. E por quê? Porque o i será o primeiro número par, o 0. Então vai imprimir e depois o i vai incrementar duas casas. Vai incrementar 2 unidades. Para fazer isso é colocar i igual a i mais 2. Isso fará com que o valor inicial de i
nesse caso 0, seja incrementado ou somado mais 2 unidades. 0 mais 2, 2, quer dizer que esse será o segundo número par. Depois ele vai repetir essa estrutura, vai imprimir o número 2 e agora o valor de i já é 2. Quando chegar aqui vai fazer 2 mais 2, que será 4. Esse será o nosso terceiro número par. E assim sucessivamente ele vai repetir esses 2 comandos até que essa condição seja falsa. Por exemplo, vamos supor, ele colocou 10. Quando i ser igual a 10, ele pergunta i igual a i. I sendo 10, vai perguntar 10 é menor ou igual que 10, que é o limite? Sim, é. Então ele vai executar essa linha, vai imprimir o número 10, depois vai fazer 10 mais 2, que será 12. Vai perguntar 12 é menor ou igual que 10? Não, falso. Então ele vai sair e vai executar o que tiver aqui embaixo. Aqui embaixo vamos colocar o comando para travar a nossa linha de comando, o read key. Vamos executar o programa. Por favor, digite o limite. Vamos colocar 10. Tá, o programa funciona. Colocamos 10 e ele imprimiu 10. Mas eu quero que os números estejam um atrás do outro em vez de um debaixo do outro. Para isso vamos utilizar a função write. Write escreve apenas, não muda de linha. Vamos ver, vamos colocar 10 como limite. Ele imprimiu mais todos os valores juntos. Vamos dar um espaço. Agora vê o que acontece. Colocar 10. Tá, tem um espaço. Uma outra forma de incrementar o valor de i é a forma que nós vimos no algoritmo passado, quando estávamos a falar do comando to go. Em vez de nós repetirmos essa variável para incrementar, podemos fazer o seguinte: colocar aqui o sinal de mais antes do sinal de igual. Dessa forma é a mesma coisa que dizer que i igual a i mais 2. Isso é um comentário não executado. Vou apagar para ver se ele funciona do mesmo modo. Colocar 10 e ele funciona do mesmo modo. Vou colocar um outro número, vou colocar 20 como limite. Mesmo assim ele imprime muito bem. Então essa é a estrutura while, esse é o ciclo while. Vamos saber mais. A estrutura while, ela faz o que? Verifica primeiro a condição. Se a condição for verdadeira, ela executa o bloco de código contido nela. Os passos 1 e 2, esses dois passos se repetem enquanto a condição for verdadeira. Ou seja, quando não se cumprir essa condição, ela deixa de executar o bloco de código contido nessa estrutura. Nota, não esqueça que deve atualizar o valor da variável i que auxilia na condição, para que desse modo seja possível fechar o ciclo while. Veja por que eu coloquei essa nota. Se nós apagarmos essa linha onde atualizamos a variável que auxilia a estrutura while, olha o que vai acontecer.
digite um número, vou colocar 10. Vou colocar 12 para variar. Olha o que acontece. Ele vai imprimindo repetidamente e nunca sai do zero. Ele vai repetir, caímos aonde? Num ciclo infinito, num ciclo que não tem fim. E isso dá cabo do processador e pode deixar o computador muito lento. Veja como é que ficou o processo no nosso computador. Olha onde chegou. Chegou no pico, quase 100%. Está 90%, 91%. Agora veja o que acontece se nós pararmos esse ciclo. Vou fechar o programa para ver. Repara como está a cair. Chegou até 15%, 20%. Olha, vou colocar atualização do nosso comando. Está aqui. Veja como vai funcionar normalmente, sem muitos problemas. Digite para abrir, para ver. Está 60. Vou colocar 20. Olha, continua 60. Ou seja, temos que ter muito cuidado. Devemos sempre declarar e atualizar a variável que auxilia na condição de paragem. Só desse modo o nosso programa vai correr muito bem e não vai ocupar tanto espaço no processador do nosso computador. Então, é isso. É tudo que falaremos nessa aula. Na próxima aula falaremos do loop do while e veremos a diferença entre o while e o do while. Por agora é tudo. Nos veremos na próxima aula. Tenha a continuação de um ótimo dia.